Aleluia. Shalom, meus amados. Aleluia. Vamos aproveitar que estamos de pé. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. Foi mencionado, acho que foi bastante interessante, foi mencionado um versículo deste capítulo na propaganda que estava fazendo sobre o trabalho dos jovens. Foi citado lá Gálatas 4:7. Nós estaremos lendo exatamente Gálatas 4. Aleluia! Aleluia! Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Todos estão felizes? Estão alegres? Aleluia! Ontem nós tivemos uma reunião maravilhosíssima ali na cidade de Cardiff, na casa do pastor Marcos. Foi realizado ali o café dos homens, e quero dizer aos irmãos da igreja que foi uma bênção. Foi uma bênção, foi muito bom mesmo. Aleluia! Para aqueles que ali estiveram, poderão testificar aquilo que Deus tem feito na vida de cada um individualmente. Todos encontraram? Gálatas capítulo 4. André, você está com a Lohama aí, eu vou pedir para você dar a volta e ficar ali atrás com o José. Não estou vendo o José. Mas a Lohama então, com a esposa do José Lohama. Por favor, para ela acompanhar a leitura da Bíblia. Amém? Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá então. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, a partir do verso 1, que diz-nos assim, olha: digo, pois, que todo o tempo em que eres menino, em nada se diferenciava do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal fizestes a mim. E a vós, sabeis que primeiro vos anunciei o Evangelho, estando em fraqueza da carne. E não rejeiteis, nem desprezeis isto, que era uma tentação na minha carne, mas antes me recebestes como um anjo de Deus, como o próprio Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possíveis fora, arrancarias os olhos e vos daríeis. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluí-vos, para que vós tenhais zelos por eles. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Eu também quisera agora estar presente convosco e mudar as minhas palavras para convosco.
porque estou perplexo a vosso respeito. Amém. Podemos assentar. Como orar nunca foi demais, eu pediria a você para fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Pai, diante da tua presença, diante da tua palavra, que nós acabamos de fazer a leitura agora, eu mais uma vez me coloco em tua presença para adorar o teu nome, glorificar o Senhor, porque o Senhor verdadeiramente tem se revelado de uma forma maravilhosa e esplêndida à tua igreja, a nós, os teus filhos, neste lugar, dando-nos a conhecer a cada dia, a cada vez mais, uma porção nova da tua palavra. Neste momento, Senhor, tão somente te peço também que o teu Espírito tenha liberdade para trabalhar a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, abrir, ó Deus, os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a tua palavra e com a ajuda do teu Espírito, nosso entendimento para compreendermos, entendermos aquilo que o Senhor está nos falando e nos ajude para que nós possamos sermos ouvintes praticantes e não apenas ouvintes da tua palavra. Mas queremos, Senhor, que a tua palavra seja realidade, se torne verdade nas nossas vidas, Pai, para que a cada dia o teu nome seja engrandecido e glorificado nas nossas vidas. Esta é a minha oração que faço no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, como é bom estar na casa do Senhor, e principalmente reunido com a igreja do Senhor. Estou muito feliz porque ontem ali em Cardiff, o José esteve conosco, né? José, ele é de Guiné-Bissau, né, José? Não é isso mesmo? Né? Ele esteve ali conosco, foi uma bênção, e hoje ele veio, não veio sozinho, trouxe toda a sua família, sua esposa e seus 2 filhos. É uma alegria para nós estar revendo a face de todos vocês. Amém? Neste capítulo que nós lemos, da carta de Paulo aos Gálatas, Paulo, ele começa aqui expressando um trabalho que já havia sido feito antes por ele, trabalho este que não fora tão fácil, mas que arduamente, penosamente, ele já havia passado por ele, e novamente, agora aqui neste capítulo, ele traz à memória dos Gálatas, da igreja da Galáxia, exatamente esta situação, aquilo que já havia sido feito, mas que eles estavam voltando àqueles rudimentos dos quais eles tinham sido já libertos, já tinham sido libertos daquela situação, mas novamente eles estavam voltando para a mesma situação. Que situação é essa? Ele começa logo no início dizendo a respeito da lei e da graça. Ele começa dizendo que antes do seu trabalho para com a igreja na Galácia, aquelas pessoas, elas estavam debaixo da lei, eles observavam a lei, eles estavam debaixo dos rudimentos da observância da lei. E nós sabemos que desde o princípio, quando Deus dera a lei a Moisés, ali no Monte Sinai, ainda não havia tido nenhum homem sequer que conseguisse guardar a lei, guardar os 10 mandamentos, guardar a observância daquilo que Deus tinha dito àqueles que o queriam servir, que guardasse. E quando Paulo, então, ali trabalhando com eles, demonstrando no poder do Espírito a atuação do Senhor, a obra de Cristo ali na cruz do Calvário, a redenção, o envio da parte de Deus pela sua graça, de seu Filho Jesus Cristo, dando-os de graça, oferecendo a si mesmo para a remissão do pecado, não só dos galáxios, mas de todos aqueles que ainda iriam ouvir e crer no sacrifício do Senhor, como é o nosso caso. Então eles receberam esta palavra, com grande alegria, com um prazer imenso. Mas passou-se alguns dias, algumas coisas foi sendo alterada no decorrer dos tempos, e novamente nós vimos aqui, eles estavam novamente voltando às práticas daquelas mesmas coisas. Ô, irmã Rosa, Deus abençoe. Abre para mim, por favor, irmã Rosa.
essa varoa. Deus abençoe, eu estava com sede. Amém. Que bom. Então, eles voltavam novamente àqueles rudimentos. E nós vemos aqui Paulo, então, chamando a atenção da igreja. Chamando a atenção daqueles irmãos. É interessante nós observarmos que Paulo, ele escreveu aqui, irmãos, ele escreveu para a igreja. Para a igreja. Então, essa palavra é exatamente para mim e para você. Ela é para nós. Ela não é para as pessoas lá fora, porque muitas das vezes nós queremos aplicar aquilo que está sendo dito para a igreja, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Mas esta palavra é para a igreja, é para mim e para você. Amém? Olha só o que ele diz ainda no versículo de número 6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Nós somos filhos. Então esta palavra não é para aqueles que não são filhos, não é para os de fora, é para os da casa, é para mim e para você, para nós. Se voltarmos ainda no versículo de número 4, nós vamos encontrar aqui, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, sob a lei. Sob a lei. Por quê? Porque ele veio exatamente para cumprir a lei. Ele veio para cumprir, fazer aquilo que eu e você éramos incapazes de fazer. Ele veio dizer para o executor da lei que ele não só era capaz de cumprir a lei, como de também dar a oportunidade a nós de, através da sua vida, sermos alcançados e encontrados incorruptos. Éramos filhos da lei, mas ele nos torna agora filhos da graça. A adoção. A adoção. E como ele diz aqui no verso de número 6, se nós realmente somos filhos, nós já temos o Espírito de seu Filho, pelo qual nós clamamos, Abba Pai, papaizinho, nome querido, nome que você expressa quando você tem intimidade, quando você tem liberdade. É tão interessante, porque muitas das vezes, até mesmo os irmãos, nós cristãos, quando nós nos aproximamos e queremos falar com Deus, a gente fala com Deus de uma forma tão distante, um relacionamento tão alto, tão divergente, como se Deus estivesse lá no trono e nós estivéssemos lá nas mais profundezas. Você não tem aquela intimidade de chegar a Deus como se você estivesse se achegando diante de seu Pai. Você não tem aquela liberdade de estar com Deus como aquela liberdade que você tem de estar com seu Pai. Eu tenho certeza que no nosso meio aqui tem tido algum dos irmãos ou das irmãs que não teve um bom relacionamento com o seu pai ou com a sua mãe e por esta falta desse relacionamento se distanciaram dos outros. Eu conheço pessoas que hoje já têm muitos anos que não falam mais com o pai. Não tem mais contato com o pai, não tem mais vínculo nenhum com o pai. O pai perdeu significativamente todas as expressões de pai para aquela pessoa. E são várias pessoas que eu conheço nesse sentido. E muitas das vezes nós, como cristãos também, tomamos esta mesma direção. E eu quero dizer que, quando nós chamamos Deus de Deus, Ele é Deus. Mas quando nós chamamos Ele de Pai, Ele é Deus e Ele é Pai. Ele é Deus e Ele é Pai. E Ele não quer ter conosco apenas então somente um relacionamento de homem e Deus. Ele quer ter conosco um relacionamento mais íntimo de pai e filho. Quantas histórias nós vimos na Bíblia, desde o início da criação, quanto ela relata, ela fala exatamente no relacionamento familiar.
de pai e filho. O pai e o filho. Jesus, vamos encurtar aqui um pouco a fala, e vamos falar tão somente do exemplo da parábola do filho pródigo, que está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Todos conhecem. Há poucos dias foi ministrada aqui para nós esta palavra. Aquele filho sai de casa, gasta tudo o que tinha, deixou o pai em casa, mas para aquele filho, seu pai nunca deixou de ser pai. Ele estava ali perto, ele o chamava de pai. Quando ele estava longe, ele lembrou daquele moço como sendo seu pai. E ao voltar para casa, ele continuou chamando ele de pai. Diferentemente do filho que estava em casa, que ficando em casa, ao lado do pai, mas tinha aquele pai como um homem qualquer. Estando ali, vivendo ali, era esta a sua posição. Mas quando aquele filho então volta, ele reencontra com o seu pai, ele diz: pai, eu pequei contra os céus e para contigo. Ele não chamou e disse: olha, eu não sou mais teu filho. Na verdade, ele até disse, mas bem depois, e num outro sentido, no sentido de relacionamento posteriormente dentro da sua casa, até mesmo porque ele já não considerava, não estava mais considerando este relacionamento por causa de todas as coisas erradas que ele havia feito. Mas o pai, como sendo pai, fez o quê? Tomou a atitude de pai. Lançou ao pescoço do filho, beijou, abraçou, fez uma festa de recepção, deu-lhes novas vestes, deu-lhes novos calçados, deu-lhes anel, restituiu tudo aquilo que havia perdido. Agora nós olhamos aqui, contextualizando esta palavra, nós vamos ver exatamente acontecendo nas nossas vidas, irmãos, exatamente isso mesmo. A única diferença que temos aqui, é que aquele moço da história da parábola de Lucas 15, ele era filho daquele homem, e nós já não éramos filhos daquele homem, nós já não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos do pecado. Mas Deus, pela sua bondade, através de Jesus Cristo, fez o quê? Ele nos recebe e nos faz a adoção. Agora ele mesmo nos diz que ele já nos chama não mais de amigos, mas ele nos chama de filho. E esse relacionamento ele tem que se estender. Agora é interessante, é importante, quando nós nos dedicamos a conhecer Deus, não como Deus, mas a conhecer Deus como Pai. Como Pai. É um relacionamento que se estreita a cada momento, a cada hora que passa. Deus, Pai. Quando nós temos vários amigos, nós temos entre esses vários amigos, um pequeno grupo de amigos que nós chamamos eles de amigos mais próximos. E dentro daquele grupo de amigos mais próximos, nós ainda reservamos alguns, poucos ainda, e dizemos: estes são os melhores amigos. São os melhores amigos. E quando nós temos um bom amigo, nós não recorremos aos demais. Nós recorremos em primeira instância a quem? Ao bom amigo, ao melhor amigo. Quando nós temos qualquer situação, seja de alegria, seja de tristeza, seja de comemoração, ou seja pedido de socorro, de ajuda, nós recorremos em primeiro ao nosso melhor amigo. Por quê? Porque ele é o melhor. Para com Deus também não é diferente. Se nós temos um Deus Pai, que temos um relacionamento, sabemos o que significa isso na palavra, no sentido do que está dizendo, para que nós vamos recorrer a outras coisas? Mas bem, Paulo então ele vem trazendo todas essas analogias para os irmãos ali em Gálatas. Quando ele chega no verso de número 19, ele traz uma palavra aqui um tanto quanto, digamos assim, se fôssemos pensar, mas o que Paulo está querendo dizer?
Para nós entendermos este versículo, o versículo de número 19, nós teríamos que entender todo esse restante da história da qual eu acabei de mencionar. E veja-nos o que diz o verso de número 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto. Por quem de novo? Olha só, interessante, né? Por que de novo? Porque Paulo anteriormente já tinha sentido essas dores. Agora ele repete novamente, por quem de novo sinto dores de parto. Até que ele coloca aqui uma condição: Cristo seja formado em vós. Amém. Cristo seja formado em vós. Pastor Orlando não está hoje aqui, mas ele vai com certeza estará vendo o vídeo. Era uma coisa que eu não gostaria que ele ouvisse, mas infelizmente ele vai ouvir, né? Está gravando, então vai ouvir. Mas o quanto ele tem investido na vida da igreja aqui. Quantas noites sem dormir, quantas horas de trem indo e voltando, quantos aconselhamentos, quantas palavras, quantas intercessões, quantos aconselhamentos, ajudas de tantas e tantas e tantas formas que a gente tem sabido, não por boca dele, mas pelos próprios irmãos, né, que Deus tem feito. Agora, recentemente aconteceu um fato tão inusitado, pegou nós todo mundo de, digamos, calça curta, de surpresa, ficamos tão surpresos. Mas aí nós registramos, no meio de todo este burburinho, algumas atitudes, alguns comentários, do qual nós poderíamos exatamente encaixar com tanta perfeição este versículo. Porque a nossa intenção de pastores, tanto o pastor Orlando, minha, pastor Ivo, pastora Vanilda, né? Todos nós, a nossa intenção é de que Cristo seja formado na vida de cada um de vocês da igreja. É de ver a melhora de vocês, é de ver vocês crescendo em Cristo, conhecendo o Senhor, não como Deus, mas Senhor como Pai. A nossa intenção é de que sua família seja abençoada. O nosso objetivo é alcançar a sua vida para o Senhor, não é para nós. É de que a sua vida ela tenha uma tendência de melhora. Por isso que às vezes a gente para e pensa, todo final de ano principalmente, né? Olha, irmão, analisa a sua vida, como foi, como estava a sua vida nesse ano que está acabando, que começou, e como ele está terminando. Faça uma projeção para o próximo ano. Tem tudo isso, é dentro tão somente de nós refletirmos, pensarmos, puxa, quem eu era? Quem eu era? Eu olho para o meu genro, Kemuel, que é um dos meus filhos mais velhos, né? Posso assim dizer. Ele para mim é um filhão, ele sabe disso. Eu vejo ele quando a gente o conheceu ali na cidade de Palmas, na capital do Tocantins, do Brasil. A diferença que ele é hoje. Aquele boyzinho cheio de tanta coisa pendurada no braço, no tornozelo, bermudinha, cabelão comprido, aquela coisa assim. Aí certa oportunidade, eu fiquei sabendo, não por ele, nem pela minha filha, né? Mas algum passarinho verde veio e falou assim, olha, tem alguém interessado na sua filha. Eu falei, ah, é? E quem é? É aquele rapaz. Eu falei, Jesus, não faz isso não. Faz isso não. Até que por fim ele criou coragem, eu não sei o que ele bebeu, o que ele tomou lá, mas ele chegou e veio conversar. Eu falei, bom, agora é hora. Aí nós tivemos aquela doce conversa de pezinho de ouvido, né, irmão? E falo diante de Deus. É uma alegria na minha vida. Ele tem sido um presente de Deus na minha vida. Eu falo isso por quê? Porque antes ele tinha esta forma que eu estava dizendo aos irmãos. Ah, mas você obrigou, você fez alguma coisa para que ele mudasse?
Ele está aí como testemunha que eu nunca cheguei e falei para ele: você tem que fazer isso, se você não fizer isso, você não vai casar com a minha filha. Não. Não. Mas a gente observa e planta semente. O objetivo daquele que planta semente é de ver essa semente ela germinar, ela crescer, frutificar, multiplicar. Porque a semente que a gente planta é semente boa. A semente que a gente planta é semente boa. Então a colheita que a gente espera fazer é de ser uma colheita boa. Os irmãos estão me entendendo? Aí quando a gente ouve alguns comentários, algumas atitudes por parte de alguns dos membros da igreja, irmãos, entristece a gente como pastor. Senhor, mas eu investi tanto, eu falei tanto, eu ensino. Ontem mesmo nós estávamos conversando com os irmãos ali em Cardiff, o quanto Deus tem investido na igreja de Bristol, a sua palavra. Irmãos, a palavra que nós temos recebido aqui, vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia do que é ministrado aí fora, não. O que Paulo falou aqui, olha, ser zeloso, vamos lá, ó. Verso 17. Verso 17 diz assim, olha, eles têm zelo por vós, mas não como convém. Não como convém. Qual é o interesse deste zelo por vós? É para que, ao excluir-vos, vós tenhais por eles zelo. Então, meus amados, estas situações, elas acabam assim, entristecendo a gente de certa forma. Porque a gente planta uma semente boa, e na hora de colher a gente tem um fruto mau, um fruto ruim, um fruto que não tem qualidade. Nós estamos aqui para servir a quem? A Deus. Não estamos aqui para servir a homem. Nós servimos a Deus. E o Deus que nós servimos, Ele não só nos conhece, não só nos julga, não é tão somente por aquilo que nós falamos, não. Até por aquilo que nós pensamos. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele sabe a motivação do nosso coração. Se você quer fazer alguma coisa boa, Deus sabe o que está motivando você a fazer aquilo de bom. E se você não quer fazer algo de ruim, Deus também sabe a motivação do seu coração de não querer fazer aquilo de ruim. Se é por medo, se é por constrangimento, se é por vergonha, ou se é porque você não quer, ou porque se você tem temor a Deus. Deus sabe. E é interessante quando a gente observa essas questões no nosso meio. Mas, pois bem, o nosso interesse é de que Cristo seja formado na sua vida. Que as pessoas da sua família, os seus amigos, seus parentes, os seus vizinhos, colegas de trabalho, de faculdade, de colégio, onde você frequenta, tanto aqui quanto no Brasil, ou qualquer outro lugar do mundo, ao olhar para você e dizer, olha, como você mudou, hein? E engraçado que você mudou, mas mudou para melhor. Você mentia, não mente mais, você falava mal dos outros, não fala mais, você trapaceava, não trapaceava mais, você fazia aquilo e não faz mais, você fazia aquilo outro, não faz mais. Mas de repente ela se aproxima de você e diz, uau, legal, hein? Seu relacionamento com Deus, sua fé, uau, você é um exemplo. Exemplo para mim, exemplo para a família, exemplo para todos. Que legal, irmãos. Quando a gente vê Deus agir, o trabalhar do Espírito dele nas nossas vidas dessa forma. Mas como é triste da mesma forma, às vezes a gente encontrar com alguém que até aparenta ser uma pessoa de Deus, ter um certo conhecimento, um respeito, um respaldo da parte do Senhor, mas de repente sai com cada coisa e fala, meu Jesus, não é possível. Não é possível. Não é essa pessoa que eu estou ouvindo. Não é essa pessoa que eu conheço. Parece alguns casais que de vez em quando a gente vai conversar e dizem, olha, o dia que eu casei, eu acho que eu estava bêbado, porque eu não acordei com a mesma mulher que eu deitei. Irmãos, nós precisamos de melhorarmos, temos objetivos de vida, conhecermos a Deus
para a melhoria nossa. Nós precisamos melhorarmos. Aleluia. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque muitos, por falta de conhecimento, acham que quando Jesus voltar para levar a igreja, nós vamos chegar ali no céu e vamos ficar como aqueles anjos lá de Isaías capítulo 2 e 3, né? Só cantando, aleluia, 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 pronto e amém. Não, irmãos. Deus não nos deu inteligência, nos deu condições só para fazermos isso, não. A obra, o propósito de Deus vai muito, mas muito mais além do que isso. Isso é o que a mente do homem acha que é. Mas sabe, porque eu gosto da palavra do Senhor, porque Ele diz, olha, aquilo que não subiu ao coração do homem, não subiu ao seu entendimento, aquilo que ele jamais conseguirá imaginar, é aquilo que Deus preparou. Então, ou seja, para aqueles que pensam que quando nós chegarmos no céu, nós só vamos ficar lá, aleluia, santo, santo, e não sei o que, estão enganados. Isso é pensamento dos homens. Mas Deus tem algo muito melhor e maior para mim e para você. Nós não podemos, irmãos, continuar ouvindo e receber o que nós temos ouvido e recebido da parte do Senhor e continuarmos do mesmo jeito. Não tem como. Não tem como. Nós recebemos tanta coisa boa da parte do Senhor, palavra, incentivo, seu próprio Espírito na nossa vida, e continuarmos do mesmo jeito. Não tem. Algo tem que mudar. Lembra do que o Senhor diz à igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse? Tem nomes de que vive, mas está morto. Pensa que é rico, mas está pobre. Pensa que tem uma visão diária, mas precisa de colírio para os olhos para que veja. Muitas das vezes, a gente está nessa mesma situação. E nós precisamos de acordarmos enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Nós estamos num caminho maravilhoso, do qual nós temos a oportunidade de escolher o que nós queremos. Se nós queremos melhorar ou não. Queremos permanecer, do jeito que está, tá bom. Olha, se você chegou nesse estágio, você está precisando de um renovo, de um choque do céu. Né? Um choque do céu. Um relâmpago do Senhor cair na sua cabeça para você acordar e ver que as coisas precisam de mudar. Aliás, as coisas estão de mal a pior. Hoje mesmo, para finalizar, hoje mesmo eu tenho um cadastro num site de Israel, e hoje mesmo eu recebi um comunicado da parte desse site, ele mostrando através de fotos, de filmagens e comentários jornalísticos, a parada gay em Israel. Em Israel. Né? Com bandeiras, daquela mesma forma que, para quem conhece o Rio de Janeiro lá no Brasil, daquele mesmo jeitinho. Em Israel. Irmãos, o profeta da parte do Senhor diz, olha, quando verdes que o mal está no lugar santo, apercebai-vos. Ou seja, estais atento. Estais atento. Nesse site, eles pedindo oração, pedindo ajuda de todas as formas, porque isso é uma coisa tão difícil. Difícil, mas é um caminho que não tem volta, irmãos. É só Jesus. Isso tudo é para nos dizer, acorde. Acorde, porque o tempo acabou. Não está acabando, o tempo acabou. Mude de vida. Tem muitas pessoas que ficam querendo mudar de lugar, né? Mude de vida.
Você não precisa mudar de lugar, você tem que mudar de vida. Submeter a sua vontade à vontade do Senhor. Submeter o seu querer ao querer do Senhor. Porque o que Deus quer para a sua vida, se você estiver aqui em Bristol, será uma coisa, se você estiver no Brasil, será a mesma coisa, se você estiver no Japão, não vai ser diferente, será a mesma coisa, se você estiver nos Estados Unidos, não vai ser diferente, não, será a mesma coisa. Então não adianta você mudar de lugar, você tem que mudar de posição, é de vida. Submeter o seu querer ao querer de Deus. É como o Senhor nos diz na oração do Pai Nosso: venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Então não é o mudar daqui para lá, de lá para cá, como mudar de roupa, mudar de emprego. Isso não altera, irmãos, a nossa situação. O que vai alterar a nossa situação é a nossa comunhão, a nossa vida, a nossa disposição com Deus. Você chega ali no Brasil, você encontra dezenas de centenas de pessoas querendo vir para cá. Que Deus me enviou, Deus está me enviando, Deus está me mandando. Aqui ganha melhor, paga-se melhor, tem uma condição de vida melhor. Pergunta se se Deus está mandando alguém de vocês voltar para o Brasil. Você pode até querer, mas Deus está mandando você voltar? Tem uns irmãos, eu acho até interessante, não é questionando de forma nenhuma, irmãos, não estou falando nisso. O meu objetivo é outro, totalmente diferente. Mas eu tenho uma saudade do Brasil, eu tenho uma saudade da minha família. Irmão, quem que é que não tem saudade do Brasil? Quem que não tem saudade da família? Só se você não for brasileiro. Mas agora, você voltar, porque você quer voltar, você já perguntou a Deus se é propósito de Deus de você voltar? Se Deus está dizendo, não, a minha obra contigo é lá, então não. Vai, porque se você ficar, você vai ter problema. Mas se você for para o Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, irmãos, fora da direção do Senhor, você vai pagar. Não estou dizendo isso para você ficar com medo, não. Eu estou dizendo isso para você pensar, para você colocar a sua mente de acordo com a palavra do Senhor, para você equiparar os seus pensamentos aos projetos de Deus. Nós temos ouvido aqui um ensino bastante importante da parte do Senhor para nós, dizendo que Deus não tem um projeto particular e especial para a minha vida. Deus tem o quê? Um projeto, e eu me encaixo neste projeto. E eu me encaixo neste projeto. Eu também já me questionei muito, e antes eu pensava o contrário. Não, Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um plano para a minha vida. E quando eu ouvi esta palavra, eu confesso aos irmãos, pastor Orlando está me ouvindo aí, vai ouvir de novo também, eu fiquei engasgado com isso. Mas como? De jeito nenhum. Mas aí a gente vai analisar, pôr os pingos nos is, na sua palavra, e aí a gente vai encontrar que é verdade, irmãos. É verdade. Nós é que precisamos de nos encaixarmos nos projetos de Deus. E muitas das vezes nós queremos encaixar nos projetos de Deus, saindo da vontade e da direção do Senhor. Aí é meio complicado. Amém? E para finalizarmos, o que Paulo expressou aos Gálatas, no capítulo de número 4, ainda na parte última do versículo 20, ele diz assim, olha, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Olha a expressão de Paulo. Perplexo a vosso respeito, de ter recebido tão grande dádiva da parte de Deus, e ainda ter condição de voltar atrás. Irmãos, vamos olhar para Jesus? Não olha para frente, não. Mas também não olha para trás, não. Não olha para baixo, não olha para cima, olha para Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Não podemos olhar para esse ou para aquele. Se o pastor Orlando vier a desviar, cometer, cair em pecado, dizer, não quer saber mais de Deus, não quer saber mais de igreja, você vai ficar firme com Jesus ou você vai sumir daqui também? Você está crente no pastor Orlando ou em Jesus? Você serve o pastor Orlando ou você serve Jesus? Sua fé está arraigada aí no pastor Orlando ou em Jesus? Ora, irmãos, acorde. Pastor Orlando não vai te levar para o céu, não. Pastor Orlando não perdoa pecados, não. Pastor Orlando não faz milagre na sua vida, não. Pastor Orlando não transforma a sua vida, não. Quem faz isso é Jesus. Não é o pastor Orlando e muito menos eu. Muito menos eu. Mas Jesus faz isso e muito, mas muito mais do que isso. Ele faz coisas que vai muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E é por isso que nós estamos aqui esta tarde. É por isso que nós estamos aqui. É por causa dele. E vamos continuar firmes. Sabe por quê? Porque ele nos chamou para esses dias. Ele nos vocacionou, nos levantou para esta geração. Ele nos chamou para sermos algo diferente. Para sermos diferença, para fazermos a diferença. Para expressar a sua vida através de nós. E é isso que nós queremos, no nome de Jesus. E vamos fazer com a ajuda dele. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Aleluia. Como somos gratos ao Senhor. É por isso que a misericórdia do Senhor, como nos diz a palavra do Senhor, ela dura para sempre. Aleluia. Deus, às vezes, Ele não leva em consideração essa posição da nossa parte. Mas Ele olha para nós e fala, ei, esses meus filhos, será que eu vou ter que enviar Jesus de novo para morrer lá na cruz do Calvário por eles de novo? É o que Paulo está dizendo aqui. Filhinhos por quem eu sinto dores de parto novamente. Paulo já tinha gerado aquela igreja e precisava de ser gerada novamente. Aleluia. Mas Cristo está sendo formado em nós. Para a glória de Deus Pai. Para a honra do seu nome. Aleluia. E eu glorifico a Deus pela vida desta igreja. Eu glorifico a vida pela vida dos irmãos. Glorifico a Deus. Né? E somos muito gratos, mas muito gratos a Deus por tudo isso, pelo que Deus tem feito. Então, meus queridos, os avisos já foram dados. Estamos alegres. Domingo que vem é o culto na direção das crianças. Vamos prestigiá-los, vamos incentivá-los. E eu quero aproveitar nesta deixazinha aqui, tomar um ganchozinho dizendo para as irmãs. Irmãs, onde vocês estavam até a tarde? Aqui no chão. Mas se eu perguntar assim, muitas irmãs vão ficar de mãozinha baixada aí, hein? Porque eu vi o vídeo de alguém que gravou o vídeo aqui e eu fiquei meio... Rapaz, mas cadê os irmãos daqui? Aí eu descobri, irmão José, aí eu descobri, sabe o quê? Porque que tinha poucos homens lá em Cardiff ontem também. Aí depois nós questionamos, mas essa igreja não faz efeito, nós não fazemos isso, nós não fazemos aquilo, mas faz você e não vem também. Horas. Não é, pastora Vanilda? Desse jeito. Foi lindo, foi maravilhoso. Quero incentivar, por favor, olha para mim, todos vocês, olha para mim. Quero incentivar, você, irmã, incentiva o seu esposo a ir no café dos homens. Sabe por quê? O que Deus estará fazendo lá, o fruto é você que vai colher. E irmãos, da mesma forma que eu falei para as irmãs, eu falo para você, incentiva a sua esposa a vir na reunião das irmãs, porque o que Deus está fazendo na reunião das irmãs, seremos nós, maridos, que vamos colher. Aleluia! Aleluia! Não pense diferente, porque não será diferente. Amém? Glória a Deus. Então vamos orar, vamos agradecer ao Senhor por esta maravilhosa reunião. Pai amado, nós te engrandecemos e glorificamos o teu nome, porque verdadeiramente o Senhor é bom e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela operação do teu Espírito, pela presença gloriosa do Senhor, pela tua palavra. Então somente te pedimos, Senhor, que o teu Espírito possa continuar convencendo cada um de nós naquilo que nós precisamos de mudar, naquilo que nós precisamos de ceder.
naquilo que nós precisamos continuar, Senhor, sendo, defendendo, Senhor, aquela situação, porque é a tua vontade. Mas, Pai, que tudo seja para a tua honra e para a tua glória. Abençoa, Senhor, a tua igreja. Continua com as tuas mãos estendidas. Dá-nos uma semana de proteção, Senhor, debaixo da tua graça. Guarda as nossas vidas, guarda as nossas famílias, guarda os nossos lares. Guarda, Senhor, os nossos filhos. Senhor, que a proteção do Senhor esteja ao nosso redor, como nos diz a tua palavra. Que o leão, Senhor, o inimigo, ele brama ao nosso derredor, como o leão tentando tragar, Senhor. Mas o teu Espírito, Senhor, ele está ao nosso redor. Ele está ao nosso redor para nos guardar, para nos conduzir em segurança. E é nesta segurança, Senhor, que eu oro a Ti e te peço que ela possa perdurar, Pai, para o cumprimento da Tua palavra, a honra e a glória do Teu nome. Seja com cada um dos Teus filhos, seja com a Tua igreja, Pai, seja conosco, Senhor. Guia-nos e leva-nos pelas veredas da justiça, pelo caminho da verdade. Não nos deixe olharmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas ajude-nos a estarmos com os nossos olhos postos e fixos em Ti, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para cada um das nossas vidas. Aleluia! Eu oro ao Senhor, agradecido pela vida de cada um, Senhor, daqueles que estão presentes. Apresento a Ti, Senhor, a vida daqueles que estão viajando. Senhor, guarda eles, Senhor, livra-os de todo mal, onde quer que eles estejam. Visita as nossas famílias, Senhor, em seus lares, onde eles estejam, Pai. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos nós, com toda a igreja de Deus em toda a face da terra. E a igreja diz: Amém. Amém.